Som.
és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e razão. A verdade sempre permanecerá. Do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e pra sempre teu povo sustentas, e então o mundo inteiro verá o poder do grande Santo, Pai querido, obrigado, Deus, por mais um motivo, Pai, por estarmos aqui em Tua casa, Deus, como um povo, como os filhos do Senhor, Pai, como somos gratos por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, por todos os livramentos, Pai. Obrigado, Senhor Deus, nos capacita seus servos, seus filhos, o pastor, Pai, no culto, cuida de cada um de nós, Pai. Esse culto seja abençoado, Pai, seja abençoador na vida de cada um de nós. É isso que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vou chamar ajudante, tá, gente? Uma para tocar e uma para cantar. Pensar na minha aposentadoria já. Como nós somos gratos por fazer parte, ser parte do povo de Deus. Como nós somos gratos por poder adorar e louvar o nome do nosso Deus. Não importa a idade, não importa o tempo. O importante é o alvo da nossa adoração, ser sempre o nosso Senhor, o nosso Salvador. E gratos somos a Ele por tudo que Ele tem feito por nós em nosso meio. Perdido na escuridão, buscando por proteção, minha alma estará desfalecer. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. E quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho eu não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou. Liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Não posso negar o que eu vi. A minha escolha é crer, como cinzas ao vento. Minhas dúvidas se vão, eu abandonarei os fardos que carreguei, vou prosseguir, não volto atrás. Agora e sempre eu cantarei da salvação que em Cristo eu achei. Perdido está, no caminho encontrei.
todos. O inferno perdeu, mas um livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu, mas um livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu, mas um livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu, mas um livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu, mas um livre sou, livre sou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto foi o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, me levantou, me transformou, meus pés na rocha ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto foi o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou, grato sou, grato sou. Jesus. Antes de cantar essa próxima canção, não sei quem sabe, eu e a Gabi estávamos de férias, viajando um pouco, e um dos lugares que nós fomos foi no Coliseu em Roma. Quando a gente estava lá em Roma, a gente via a grandiosidade daquela cidade, o tamanho do Coliseu, umas pilastras gigantescas que o suporte era maior do que a gente, assim, gigantesca. E aí a gente pensava, imaginem o tamanho do Império Romano naquela época. Imagina a quantidade, o tamanho de prédios, como que era poderosa aquela Roma, o Império Romano, político. E essa Roma poderosa, lá na igreja primitiva, ela perseguia os cristãos, perseguia pessoas como eu e como você. E aí eu pensava, que desafio aqueles irmãos estavam enfrentando, começando a igreja de Cristo, e sendo perseguidos por um império daquele tamanho. Se é grande hoje, imagina na época. Mas se você for lá em Roma hoje, você vai ver, talvez alguma pilastra, restos de prédio, várias coisas destruídas, só o resto daquela Roma caída. Mas a igreja de Cristo está em pé ainda hoje. Nós estamos firmes ainda hoje, porque o nosso Deus não foi destruído lá atrás, Ele está vivo ainda hoje. Então não importa o tamanho das dificuldades, não importa o tamanho do império que nós tivermos pela frente, o nosso Deus é muito maior, o nosso Deus é muito mais poderoso, e Ele está conosco, nos sustentando, nos guiando. Eu posso te dar a certeza, o império que está na sua vida, aquele problema, vai cair, mas o seu Deus não. Seu Deus é eterno, e um dia nós vamos estar face a face com esse Deus todo-poderoso, esse Deus vivo, porque Ele é soberano sobre toda a terra, Ele é soberano sobre todo o céu, Ele é o Senhor de tudo e de todos. Por isso que nós cantamos: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Tudo que existe, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto.
sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Com todos nós, Senhor. E esse amor tão grande tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Ó Senhor, obrigado porque o Senhor é o Senhor sobre toda a terra, sobre os céus. E nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos crer que o Senhor se faz presente em nossas vidas, porque o Senhor mostra e prova isso para nós dia após dia. Obrigado por tamanho amor derramado por nós, dia após dia. Obrigado por tamanho amor derramado por todo o seu povo, desde sempre. E nós podemos ver que o Senhor cuida de nós em tudo. Ó Deus, nós colocamos todos os problemas nas Tuas mãos, todas as nossas dificuldades, aquilo que não está nos atrapalhando, aquilo que está constrangendo e corroendo os nossos corações, confiamos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, sabemos que o Senhor é maior do que tudo, maior do que qualquer problema, qualquer enfermidade, qualquer situação, qualquer coisa que venha nos desafiar contra o Senhor. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nada é comparado ao Senhor, nada é comparado à grandeza do Teu poder e do Teu amor derramado por nós. E é nesse amor, nesse poder, nessa graça que nós nos derramamos dia após dia. Obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês, amém? Como foi gostoso já o início deste culto, apesar do culto não ser para nós, o culto é para o Senhor, mas nós, enquanto salvos, santos em Cristo Jesus, enquanto estamos presentes em um culto público e sentimos o trabalhar e o agir do Espírito Santo, e temos a sensibilidade em nossos corações, porque é fato que o Espírito Santo há de agir na vida da sua igreja, quando essa igreja estiver reunida, e nós temos a sensibilidade a se sentir, como é gostoso sentir o trabalhar, o agir do Espírito Santo no meio da igreja, e ver a igreja respondendo em fé. Essa é a minha oração, todo domingo, que a igreja do Senhor Jesus Cristo tenha a sensibilidade de sentir o trabalhar, o agir do seu Santo Espírito no momento do culto, e que esta igreja, por sua vez, responda a isto. Responda em adoração, responda em reações afetivas, bater palmas, ajoelhar, levantar as mãos, cantar alto, cantar congregacionalmente, como um grande coral ao Senhor. E nós pudemos ver isto já no início desse culto, nesta noite, e eu glorifico e louvo a Deus por isso. E nós vamos dar continuidade ao nosso culto ao Senhor nesta noite, com alguns avisos. E o primeiro deles, conforme já disponibilizado nos grupos, é acerca da nossa transmissão online, que não está acontecendo, porém o culto está sendo gravado e vai ser depois
colocado e disponibilizado no YouTube. Irmãos, temos sofrido nos últimos meses com as fornecedoras de internet. Já trocamos de internet, já trocamos de cabo, trocamos de aparelhos, trocamos de computador, mas é sempre a rede de internet, quem fornece a internet, que está tendo algum tipo de problema. E eu peço nesta noite que os irmãos lembrem disso em oração. Coloquem em oração essa questão que nós temos passado. A igreja tem feito a sua parte, tem tomado as iniciativas, mas nós dependemos da Claro, da Vivo, que está mais parecendo escuro e morto do que claro e vivo, né? Nós dependemos dos nossos fornecedores de internet. O outro aviso, agora pode disponibilizar as imagens para me ajudar, é que nós temos em nossas igrejas os pequenos grupos multiplicadores. Então, toda semana, esses pequenos grupos multiplicadores, que em outras igrejas é conhecido como células, em outras igrejas é conhecido como comunidades caseiras ou comunidades missionárias, etc. e tal, aqui nós chamamos de PGMs. E durante a semana, 3 deles funcionam às terças-feiras, na casa do André e da Sandra, do Samuel e da Alvina, da irmã Maria Batista, conforme os endereços que estão aí, e às quintas-feiras na casa do Hugo e da Pamela. E todos esses vocês podem encontrar os endereços para participar, tanto no aplicativo, quanto no site da nossa igreja. Nós temos o aplicativo e o site, eles funcionam normalmente. Você pode acessar por lá, puxar o endereço e participar de algum desses grupos pequenos. E às quartas-feiras, os nossos cultos de oração. Toda quarta-feira temos nosso culto de oração, momento de oração entre os irmãos. E neste ano nós temos desenvolvido uma reflexão doutrinária chamado Creio, Logo Existo. É um desenvolvimento do catecismo puritano, do estudo do catecismo puritano, que é de viés de batistas reformados. E nós estamos agora na época falando sobre a criação, a providência e os decretos de Deus. Tem sido um momento edificador, um momento doutrinário, um momento de crescimento espiritual, essas reflexões para a vida da nossa igreja, para fortalecer a nossa vida de oração, conforme a boa doutrina assim nos sustenta. E agora, em maio, nós teremos um curso nupcial aqui na nossa igreja. O que será esse curso nupcial? Se os irmãos lembrarem, uma das visões, a visão da igreja, uma das frases da visão da igreja, é praticarmos o discipulado intencional, o discipulado que instrui as pessoas na sua vida no dia após dia, algo prático. E como nós teremos um casamento este ano, né? E eu estaria ministrando esse curso nupcial a este casal que estará casando em dezembro, eu aproveitei a situação. E como eu sei que existem outros candidatos ao casamento, o Bruno já está falando no ouvido da Lohane já, está pedindo em casamento, Bruno? Tá? Ajoelha aí para eu ver. Enfim, como tem outros, Davizinho, dá tempo ainda de arranjar alguém até lá, tá bom? Né? Como tem outros, nós abrimos as inscrições. Então é para 2 tipos de público. Primeiro, quem quer casar, seja namorado ou noivo, ou quem casou e nunca teve curso. O Léo e a Morgana tiveram? Curso nupcial? Tiveram? Então beleza, estão dispensados. Né? Eu nem vou falar nada, César. Né? Eu leio daqui nem... Enfim, você que casou, não importa se são 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos de casado, se você não teve o curso nupcial e quer passar por este curso, você também pode participar. Eu já tenho 4 casamentos em vista aí em agosto de Deus. Em agosto de Deus, né? Neste ano, tem 4 casamentos em vista e esses casais estarão passando em setembro, agora em maio eu vou estar ministrando o casamento, em dezembro. Então, amados, participem. É muito interessante e muito bom esse momento de discipulado. Vão ser 4 sexta-feiras. A primeira sexta-feira vai ser no 8 de maio, e vai ser aqui todas as sextas-feiras de maio. E na última sexta-feira nós vamos ter o encerramento dos estudos, e aí nessa última sexta-feira vai ter a meia-noite, porque vai ser a vigília da família. As outras só irão até as 10 horas da noite, tá bom, irmãos? Só essa vai ter a meia-noite, porque depois do encerramento do curso, teremos a vigília da família, comemorando o mês da família de maio. Pastor, eu tenho crianças, tenho filhos, etc e tal, o que eu faço? Venha, porque o Ministério Infantil vai estar trabalhando para receber e ficar com seus filhos, para que você possa participar do curso nupcial. Aí acabou? Encerrou? Tem mais algum? Não? Eu perguntei se acabou e encerrou, você falou que não.
né? Então, acabou e encerrou. Só lembrando que no próximo domingo, apesar do feriado prolongado, nós temos tanto a ceia do Senhor à noite, como o café teológico de manhã, né? Vocês, eu já sei que não vão viajar mesmo, não é possível, né, que vão viajar de novo, é impossível isso. Mas domingo de manhã, nosso café teológico, e o tema será a justificação pela fé, a doutrina da justificação numa cultura do desempenho. A doutrina da justificação numa época da cultura do desempenho. Vai ser muito interessante o diálogo das Escrituras com a cultura atual que nós faremos no próximo café teológico. Participe, será um tempo abençoador. E por fim, nesta manhã, com grande alegria, recebemos novos membros na igreja, 9 novos membros na igreja, né? E trava-língua, 9 novos membros na igreja. Estivemos recebendo e também hoje a igreja aprovou para estar convidando o pastor Wesley para ser o pastor plantador da Missão Batista na cidade de Ituverava, para a plantação daquela igreja. E hoje à tarde eu já providenciei a carta convite com a proposta que a igreja tem a fazer a ele. E agora no gabinete, quando estávamos a orar, eu já assinei e estive enviando a correspondência. E continuemos em oração, que agora cabe a ele estar respondendo se aceita ou não o convite para poder estar indo para Ituverava e assim retomarmos definitivamente a nossa plantação de igreja. Lembrando que dia 9 de maio, depois explicarei melhor sobre isso a vocês, teremos lá a nossa ação evangelística com o Ministério Infantil. E o último aviso é que não neste domingo, no outro, no segundo domingo de maio, café da manhã com as mamães, né? Segundo domingo de maio, como todo mundo sabe, é dia das mães, e a nossa igreja gosta de estar abençoando a vida das mamães. Você só precisa vir, mais nada. Venha, traga o seu filho. O Ministério Infantil também vai estar cuidando do seu filho, para que você possa estar desfrutando de um delicioso café da manhã. Das 9 horas, 10 horas da manhã, vocês estarão sendo recebidas no salão social da igreja, e o Ministério de Eventos da nossa igreja estará oferecendo a vocês um café da manhã. É só vir e participar desse tempo precioso. E nesta noite, nós estaremos neste momento, tendo a apresentação de uma criança, de um bebê, do Arthur Rosa Santos. Ele é neto da nossa irmã Ana, né, da Ana Valeta. Então eu gostaria de chamar aqui neste momento o Kennedy Valeta dos Santos, que eu acho que é o filho da Ana, né? E a Pamela, não você, a outra, Cristiane Kelly Rosa. Por gentileza, a Pamela e o Kennedy, pode subir aqui à frente. E como a Ana é membro da nossa igreja e a avó da criança e membro da igreja simultaneamente, eu peço também que venha aqui se fazer presente em nosso meio. O Arthur Rosa Santos. Olha que bonitinho. Quantos meses ele está? 4 meses. Já está numa idade boa para apresentar. Amém? Irmãos, vamos só lembrar de uma coisa. Nós, enquanto batistas, reformados e batistas, nós não temos o costume de batizar crianças, né? Nós cremos que o batismo, ele é algo que é um símbolo de uma realidade que aconteceu no seu coração, no ato que você creu em Cristo Jesus como Senhor Salvador, como também da regeneração do Espírito Santo em sua vida. A criança, o bebê, ainda mais de 4 meses, né, Arthur? Ainda não tem essa consciência de tomar uma decisão. Então, ao batizá-lo, não teria nenhum símbolo sendo representado de algo que poderia ter ocorrido no interior dele. Nós, assim, temos o costume de, no lugar de fazer o batismo infantil, de estarmos trazendo a criança à frente da igreja para orarmos e apresentá-la à igreja, para que a igreja interceda pela vida dessa criança, para que a vida dela possa ser instruída e direcionada aos caminhos do Senhor. Ao Senhor, ela já é conhecida. O texto de Salmos 139 fala que antes do Arthur ter sido gerado, o Senhor já tinha escrito todos os dias no livro a vida do Arthur. Ele já conhece a criança, a igreja não o conhece. E assim nós apresentamos a criança à igreja, para que a igreja, em intercessão e imposição de mãos, possa estar orando e consagrando a vida do Arthur, para que no momento oportuno ele venha crer em Cristo Jesus, e para que os pais possam ter a orientação do Espírito Santo para a direção na educação da criança, conforme ensina Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho que se deve andar, e quando crescer, não se desviará dele.
Gostaria de convidar a Sônia para vir aqui à frente, por gentileza, Sônia, para que depois você possa estar entregando o certificado aos nossos irmãos. Posso? Né? Será que eu lembro? A minha está com quase 2 anos, né? Como pega? Pode vir, Arthur, né? Pesadinho. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Eu tenho o costume de levantar a criança. Algum problema? Não? Então vamos lá. Irmãos, por gentileza, podem ficar em pé todos neste momento. Estenda a sua mão aqui para frente. Vamos estar orando pela vida do Arthur. Senhor, meu Rei, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e agradeço pela vida do Arthur, por ele ter vindo para este mundo, tendo sido conduzido todo o processo pela pessoa do seu Santo Espírito. Lhe agradeço pela vida do Kennedy, da Pamela, dos pais que o Senhor confiou o Arthur. E que o Kennedy e a Pamela, junto com a Ana Paula e todos os familiares, entendam que essa criança é do Senhor confiada na mão deles. É herança do Senhor, herança de ouro, como diz o salmista, do Senhor confiada na mão deles, para que possa ser instruída, para que possa ser educada, conforme o Senhor assim espera. Que o Senhor dote o Kennedy, a Pamela, de toda a sabedoria e graça, para poder estar criando esta criança, e que nós como igreja estejamos aqui dispostos, e que estejamos aqui empenhados para dar todo o suporte, para que isso venha a ocorrer, e que na vida do Arthur, ele venha estar sendo livre de todo o mal, e que a graça do Senhor, tanto a comum, mas especialmente a graça salvífica do Senhor, venha sobre a vida dele em algum momento da sua vida, e ele possa de forma irresistível, crer no Senhor como Senhor e Salvador. Bênção sem medida sobre a vida dele, que a todo momento o seu Santo Espírito esteja com ele, em nome de Jesus. Como igreja assim oramos, intercedemos e o apresentamos. Amém. Posso dar um beijo no pequeno? Amém. E parabéns novamente pelo filho. Amém? Vamos estar lendo aqui o certificado rapidamente? A Igreja Batista de Campos Elíseos certifica que Arthur Rosa Santos, filho de Kennedy Valeda dos Santos e Pamela Cristiane Kelly Rosa, foi apresentado para a igreja no dia 26 de abril de 2026, com o compromisso de ensinar a criança no caminho que deve andar, conforme Provérbios 22, 6. Que Deus os abençoe. Amém? Amém. Eu passo a palavra para a Aisla nesse momento. Microfone. Amém. Som. Agora sim. Boa noite. Tudo bem com vocês? Que alegria poder estar aqui mais uma vez, trazendo boas notícias sobre missões, sobre os compromissos que a nossa igreja tem firmado. Hoje, quem estava aqui de manhã na Assembleia? Vocês ouviram o que o Cássio disse sobre missões? Nosso alvo, R$30 mil para o ano, já alcançamos 52%. Então, quero agradecer à igreja, o compromisso de vocês com missões, e temos mais coisa boa para contar. Eu vou começar lembrando vocês que nós tivemos esse mês o relógio de oração. Faltaram alguns horários, então, da próxima vez, quero que todo mundo se comprometa. Mas eu tive o meu momento particular com Deus, foi muito bom. Pude lembrar ali de alguns pedidos que às vezes nós não fazemos com relação a missões. Eu, por exemplo, orei pelos filhos de missionários que estão espalhados e que às vezes passam por necessidades, por dificuldades e que precisam também das nossas orações. Então, eu desafio vocês a se lembrarem ali daqueles motivos, que não tenha sido só um dia, né, mas que a gente possa se recordar sempre de estar orando pelos nossos missionários. A segunda coisa é que nós fizemos, né, no primeiro momento missionário, a distribuição de R$100, que eram para 10 famílias, acabaram sendo para 12 famílias para multiplicar. Eu sei que algumas pessoas já estão passando o dinheiro que estão arrecadando para o Cássio, para o financeiro. Eu só peço que vocês anotem, para no final vocês falarem para a gente quanto que deu no total. Ok? A Marlene mesmo, acho que já está passando, né, Marlene? Então, lembra só de anotar, Marlene, para no último dia a gente poder ver quanto cada um conseguiu
multiplicar. E hoje eu quero mostrar para vocês o trabalho que a Flávia está fazendo. A Flávia recebeu R$100, está multiplicando os talentos usando o talento dela, que é o crochê. Eu não sei falar o nome desse negócio, sempre falo errado. Então, não vou falar. Mas, quem tiver interesse, procure a Flávia. Todo o dinheiro arrecadado está sendo juntado aí para missões. Ok? Então, no último dezembro, vai ser, né? Isso, gente, pode anotar ali, ó, como que é o nome mesmo? Não enxergo. Agulha Cor. Agulha Cor, pode seguir lá, fazer sua encomenda, que tudo que ela fizer esse ano vai ser para missões, ok? E outras pessoas que estão multiplicando de outras maneiras, podem me procurar também, porque nos próximos meses eu vou estar mostrando o que tem sido feito, para que, se alguém da igreja tiver interesse, compre de você, porque o dinheiro vai para missões e não de outra pessoa. Ok? E a outra coisa que nós vamos trazer, a outra novidade que nós vamos trazer hoje, acabou aí, João, esses? É que o nosso missionário Ramon esteve lá em Portugal, no encontro da convenção. Ele mandou um relatório que eu já encaminhei lá para o grupo Corpo de Cristo. Ele disse que foi muito bom, que ele criou novos relacionamentos, que a nossa missão foi apresentada lá como a implantação de uma igreja no norte de Portugal. Então, olha só, gente, que legal. Estamos alcançando o mundo. Estamos lá em Portugal com a nossa igreja. E hoje, nós vamos fazer um levantamento de ofertas especial para o Ramon, para ajudar nas despesas dessa viagem que ele fez, para estar ali na convenção junto com a sua esposa. Ele gastou em torno de R$1.000. Então, nós queremos hoje levantar em torno de R$1.000 para enviar para ele, para que essa viagem seja custeada pela nossa igreja. Depois, leiam lá o documento que eu enviei no grupo. Ele está agradecendo a nossa igreja por todo o apoio, por todo o sustento que nós temos dado a eles, que nós continuemos com esse ânimo de ajudá-los financeiramente, em oração, em aconselhamento, em tudo que eles precisarem. Amém? A nossa oferta para eles vai ser feita no momento de ofertas. E você vai colocar 5 centavos a mais, tá bom? Para marcar que esse dinheiro é lá para o Ramon, você vai, por exemplo, vou dar R$5, coloca R$5 e 5 centavos, porque aí o Cássio já vai saber que esse dinheiro é para o Ramon. Vou dar R$20, R$20 e 5 centavos, ok? E também no envelope, mesmo que você não tenha os 5 centavos para colocar, pode ser, né, Cássio? Descreve lá R$20, põe ,05, que aí a gente também vai saber que esse dinheiro é para o Ramon. Então, o que for de missões hoje já vai para o Ramon. Para marcar missões. Sim. Então, se tiver marcado missões hoje, já vai para o Ramon. Então, não precisa, gente, no envelope pôr 5 centavos. Só marca missões, que hoje o que entrar para missões já vai diretamente para o Ramon. Irmãos, que bênção, né? Porque nós já temos mais da metade do nosso alvo alcançado. E, além disso, nós temos feito várias coisas. Temos ajudado vários missionários. Já tivemos aqui ajuda para o Ramon no começo do ano. Tivemos para o Adiel. Oi? O ano passado? Para o Adiel foi esse ano. Ano passado também, gente, eu estou atrasada. Estou no ano passado. Mas vocês têm visto o quanto a nossa igreja tem investido em missão e vamos continuar assim. Vamos orar para encerrar esse momento? Sim, vai ter a oferta para a Serrana, para o ônibus dos missionários que vão vir para ajudar a construir o templo. Então, realmente, nós temos visto que nós temos investido, mas que a nossa igreja tem abençoado muitos trabalhos, muitas igrejas e missionários. Amém? Vamos orar. Pai, te louvamos, Senhor, por essa igreja, por esse povo com esse coração tão generoso, por nós termos, Senhor, esse discernimento de fazer missões, de levar o Teu reino. Nos inspira, Senhor, nos ajuda, nos fortalece, nos abençoa financeiramente, para que nós possamos, Senhor, com esse compromisso, continuar com esse compromisso, continuar com essa visão. Encoraja, Senhor, a liderança da nossa igreja, para que nós possamos, Senhor, manter o foco, que é o Teu reino,
que é encontrar, Senhor, aqueles que são escolhidos por Ti neste mundo. Continua abençoando os nossos missionários, o Ramon, o Adiel, os trabalhos, Senhor, que nós temos abençoado, o Ituverava. Direciona essa semana, Senhor, o convite que vai ser feito para o Wesley. Que tudo que nós façamos, Senhor, possa ser para o Teu reino, para a Tua glória, para que o Teu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto o louvor vai se posicionando, deixa eu explicar esse momento de oferta para os irmãos, então. Esse momento que o louvor vai estar tocando é o momento que nós entregaremos nossos dízimos e ofertas. Então, eu encorajo a você, neste momento, fazer a oferta missionária para o Ramon. Se você não tem o Pix da igreja, nos envelopes tem o CNPJ ou tem o QR Code, que você pode estar lá passando para fazer esse Pix neste momento, para que hoje já consigamos, de repente, levantar esse valor ao nosso pastor. Ele é membro da nossa igreja, ele está com o PGM multiplicador, que tem 20 a 22 frequentes já, mais 7 que começa uma missão lá em Barcelos. Então, se você puder já fazer isso hoje, nós agradecemos. E você que trouxe seu dízimo e oferta, se puder depositar no gasofilaço também, o dízimo e oferta normalmente que você faz à sua igreja, também faça nesse instante, quando nós estaremos tocando essa próxima música. Lembrando que tudo isso é para poder glorificar o Senhor e pensar na expansão do seu reino na face da terra. Vamos ficar em pé novamente? Tudo a Cristo a Ti entrego, tudo sinto Te darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, todo entregarei, todo entregarei. Só os homens. Tudo a Cristo a Ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Todos, todo entregarei, todo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo a Cristo a Ti entrego, quero ser somente Teu, tão submisso à Tua vontade, como os anjos lá no céu, todo entregarei, todo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Mulheres, todos, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo a Cristo a Ti entrego, ó Deus do meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória
Podem sentar. Dar as boas-vindas aos nossos visitantes que estão aqui nesta noite conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Já vi que a Renata esteve passando, né, Renata? O kit de lembrança da nossa igreja. Que vocês recebam isso com muito carinho, o amor da nossa igreja para a sua vida. Que essa lembrancinha, que é um livro, possa edificar a sua vida e que você possa ser tocado através da leitura desse livro, junto com nossa caneta, né, para você levar com carinho a marca da nossa igreja junto com vocês. Eu gostaria só de pedir duas coisas a vocês, visitantes. A primeira é de que em frente do banco tem um cartão, que lá tem o nosso QR Code, que é o Linktree da igreja, que você pode estar conectando e começar a nos seguir no YouTube, no Facebook, no Instagram, nos ajudar no engajamento social. E se é nessa mesma ficha você quiser deixar o seu nome, algum pedido de oração e coisa semelhante, possa assim fazer e depois levar para nossas irmãs lá na recepção. E após este culto, esse é o meu segundo pedido, ou melhor, é um convite. Você está convidado para seguir ao salão social. Lá é servido uma bolacha, um café, um suco. Eu gostaria muito que vocês estivessem lá nesse tempo de confraternização com essa igreja. Fica aqui meu convite a vocês. E agora as crianças, junto com a Pamela e com a Simone, podem se posicionar aqui à frente, por gentileza. Pode colocar para nós já o primeiro slide, ô João? Pode já deixar disponível. Você que tem criança pequena, inclusive o Arthur, se precisar fazer a utilização de algum espaço para trocar a fralda, tá, de amamentar, temos o nosso berçário lá no fundo e tem meninas lá que podem estar ajudando e colaborando com vocês. E se vocês têm crianças até maiores que já pode ficar com os monitores, se quiser lá deixar, também pode deixar, junto com os nossos monitores no berçário. Tá quase do seu tamanho, meu irmão. Falta pouco. Hein? Paulo, conduza a Deus em oração, pedindo pelo Ministério Infantil e agradecendo pela entrega dos dízimos e ofertas. Amém. Pode sair. E a igreja abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 5, do versículo 11, e vamos seguir até o capítulo 6, versículo 3. Hebreus, capítulo 5, 11, até o capítulo 6, versículo 3. E deixa a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição do texto, conforme assim iremos expor no decorrer da nossa mensagem desta noite. Semana passada, nós expomos o texto bíblico do versículo 1 ao versículo 10, melhor dizendo, do capítulo 4, versículo 14, até o versículo 10 do capítulo 5, onde nós falamos sobre o sumo sacerdócio de Cristo. Nessa exposição de Hebreus que nós temos feito, domingo após domingo, aqui em Campos Elíseos, nós temos mostrado o valor, a necessidade de um livro igual o livro de Hebreus a ser exposto, porque ele aponta exclusivamente para Cristo como a grande narrativa das Escrituras e mostra a superioridade de Cristo em relação a tudo e a todos, tanto do Antigo Testamento como até os dias atuais. Cristo é mais excelente, superior e supremo a tudo e a todos, inclusive a tudo que você já viveu e a todos que estão em volta da sua vida. Cristo é superior a isto também e deveria ser o centro da sua vida. Então a palavra mais excelência, superior e supremo são as palavras-chave que está no livro de Hebreus, mostrando então assim, tanto Cristo como a nova aliança, chamada Aliança da Graça, superior às outras questões. E essa superioridade de Cristo vai sendo mostrada no decorrer de Hebreus da seguinte maneira:
No capítulo 1 e capítulo 2, aponta a superioridade de Cristo em relação aos anjos e aos profetas. E o capítulo 4 mostra a superioridade de Cristo especificamente a pessoas como Moisés e Josué. E a partir de semana passada, ao vermos o texto que eu já citei, que nós pregamos, nós entramos numa nova sessão de Hebreus. E essa nova sessão de Hebreus mostra a superioridade do sumo sacerdócio de Cristo, e aí nós entendemos o que significa a semana passada, em relação ao sumo sacerdócio do Antigo Testamento e da tribo de Levi. E assim falamos que nós temos um grande sumo sacerdote chamado Jesus, o Filho de Deus. Logo assim, se nós o temos, apeguemos-nos à fé cristã e nos aproximemos do trono da graça. Ele sim, Cristo Jesus, nos representa. E nesse instante, nós começaremos a expor o texto de hoje. Texto esse que tem a ideia geral, no versículo 11, onde o autor de Hebreus, ele informa que ele tem muito o que dizer aos seus leitores, mas esses leitores se tornaram lentos para aprender. Leia o versículo 11 junto comigo, lembrando que eu estou usando a nova versão internacional. Se você puder assim colocar no seu celular a nova versão internacional, embora ainda exista alguma diferença com o livro físico, mas fica melhor para a sua compreensão. Diz assim o versículo 11: quanto a isto, temos muito o que dizer. Mas quanto a isto o quê? O autor de Hebreus está falando que tem muito ao que dizer. Quanto a isto, no que se refere ao sumo sacerdote de Cristo. Quanto a este assunto que eu vim trabalhando com vocês, mostrando o sumo sacerdócio de Cristo e a superioridade dele em relação aos sumos sacerdotes do Antigo Testamento, mostrando que Cristo é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e nós entenderemos isso melhor no capítulo 7 de Hebreus, espero que você esteja aqui presente, é superior ao sumo sacerdote levítico. Eu tenho muito a dizer sobre esse tipo de assunto com vocês. Coisas difíceis de explicar ou difíceis de interpretação, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Olha só o que o autor de Hebreus ele diz. Ele diz que essas coisas são difíceis de entender ou de interpretação, não porque elas são difíceis em si, mas porque os leitores se tornaram lentos. E a palavra lentos aqui é melhor traduzida em outras versões como negligentes. Vocês têm sido negligentes no aprendizado. Não é que vocês tenham incapacidade cognitiva. Não é que vocês tenham incapacidade de entender. Não é. Vocês optaram por serem negligentes no aprendizado. Por isso que as coisas têm sido difíceis de entender, de interpretação e coisas semelhantes. Já recebi algumas pessoas no gabinete, tanto em Descalvado quanto aqui em Ribeirão Preto, falando assim: pastor, mas as coisas que o senhor fala sobre doutrinas, etc e tal, eu fico preocupado se os irmãos estão entendendo. A sua preocupação é se os irmãos não estão sendo negligentes em querer crescer e aprender. É por isso, então, que o tema desta noite é este, conforme já mostrou no primeiro slide: deixe sua mente progredir. Temos coisas a serem explicadas, temos coisas a serem interpretadas, temos sido chamados para crescer espiritualmente e degustar de uma mesa muito mais farta do que nós temos degustado. Mas isso depende muito de você. De você estar disposto a progredir, de você estar disposto a crescer, de você estar disposto a aprender, de você estar disposto a amadurecer. E se você não estiver disposto a tanto, mas optar por negligência e por lentidão, então de fato as coisas vão ficar difíceis de explicar e vão ficar difíceis de interpretação. Eu muitas vezes falo algumas doutrinas, verdades espirituais, porque eu superestimo a capacidade de vocês. Eu não subestimo, eu superestimo. Todos vocês têm capacidade, têm inteligência, têm potencial. O que
precisa é tomar uma decisão e progredir com sua mente. Vamos orar. Senhor, que nesta noite nós possamos continuar a entender o texto que está sendo e continuará sendo exposto, e o desafio proposto para o nosso crescimento cristão, motivando a progredir no conhecimento bíblico e crístico, e não rebuquinar aquilo que é oferecido biblicamente e cristicamente à sua igreja, saindo do lugar, saindo do fixo e progredindo em nossas carreiras cristãs para a profundidade bíblica e a profundidade que é revelada na pessoa de Cristo, sem desculpas e sem reserva. Em nome de Jesus. Amém. Vocês já ouviram falar sobre a mentalidade fixa e a mentalidade progressiva? Existe uma psicóloga de renome que ela esteve falando sobre isso. Eu peço licença para os irmãos, que eu vou estar lendo 3 parágrafos de um artigo da internet que assim diz: muitas razões explicam por que é tão difícil criarmos bons hábitos ou desenvolvermos novas habilidades. E a principal delas é que nem sempre cultivamos uma mentalidade vencedora que nos ajuda a enfrentar o novo. A psicóloga norte-americana Carol Dweck, da Universidade de Stanford, estava curiosa para entender por que algumas pessoas prosperam, enquanto outras parecem não sair do lugar. E depois de quase 30 anos estudando os fundamentos do sucesso, suas pesquisas revelam que existem 2 tipos de mentalidade: a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento, ou a mentalidade progressiva. Segundo esta psicóloga, pessoas com mentalidade fixa acreditam que suas qualidades e limitações são características permanentes. Ou seja, aquilo que elas são e não se tornarão mais. Nasci assim, sou assim, vou morrer assim, sempre. Gabriela. Não acredita em mudança, não acredita em crescimento, não acredita em progressão de vida. A pessoa ela é limitada em si. Nós podemos ver isso muito no contexto da atividade física. Por que muitas pessoas, como eu, às vezes evitavam a atividade física? Por não ter talento. Uma pessoa que não tem talento para atividade física, essa pessoa sou eu. Eu era ruim em tudo. Para jogar bola, para jogar vôlei, para nadar, para correr. Tanto que falam que quem faz crossfit é porque nunca foi bom em nada. Então vai fazer crossfit para ver se consegue alguma coisa na vida, na atividade física. Nunca fui bom em nada. Mas hoje eu sou um praticante de atividade física e faço alguns movimentos que há 10 anos imaginava eu que nunca faria na minha vida. Mas hoje eu faço. Eu lembro que ainda quando eu fazia artes marciais, o meu irmão disse assim para mim: por que você está fazendo esse negócio? O nosso biotipo, a nossa genética não nos favorece para tanto, para fazer esses movimentos dessa forma. Esse comentário dele é um comentário de uma mentalidade fixa, que acha que só porque nós não podemos, de repente, ter uma potência ou um potencial em algo, não podemos nos dedicar para crescimento. E muitas pessoas não crescem e não se esforçam ao crescimento porque se fixaram, pararam no seu lugar, ficaram presas naquele tempo e naquele espaço. Já aquelas guiadas por uma mentalidade de crescimento, creem que podem desenvolver seu potencial nas mais diferentes competências e habilidades, desde que se dedique para evoluí-las. Essa é a diferença entre a mentalidade fixa e a mentalidade progressiva. Crê que não tem como crescer, coloca dificuldade em tudo, coloca empecilho em tudo, é pessimista, em tudo coloca um bloqueio. Eu nunca vou conseguir correr uma maratona, né, Marcelo? Eu nunca vou conseguir correr 60 km. Vamos pegar o Marcelo como exemplo, com licença, Marcelo. O Marcelo é um corredor, e faz quanto tempo você resolveu correr de forma profissional? 2 anos? 2 anos. O Marcelo, esse ano, resolveu correr uma maratona.
Uma maratona são 42 km. Mentalidade progressiva. Correr 5 km já judia. Correr 10. O máximo que eu consegui foi 16 km. Antes, Malemal fazia 200 metros. Judia. Imagina então correr meia maratona. Aí o Marcelo foi lá, progrediu na mente dele. Vou correr meia maratona. Correu. Vou correr uma maratona. Correu. E agora está com outro objetivo. 60 km. A pessoa com mentalidade fixa, já corri 5 km e não consigo correr 10. E não quer evoluir. Essa é a diferença entre uma e outra. E isso nós temos no meio da igreja. De um lado, pessoas com mentalidade fixa, que não querem crescimento, não querem desenvolvimento, não querem mudança, e outras com a mentalidade progressiva, que anseiam por crescimento, que anseiam por mudanças, que anseiam por progredir. E o problema é que muitas vezes as pessoas com mentalidade fixa acabam inibindo o crescimento com as outras que querem crescer. E nós vemos isso no texto bíblico. Aqui no texto bíblico, nós percebemos que, ao contrário dos leitores de Hebreus, nós precisamos deixar a nossa mente progredir. Os leitores de Hebreus estavam com essa dificuldade de progredir com a mente deles. Por qual motivo? Lembram? Eu já falei em algumas mensagens. O livro de Hebreus, ele é escrito, ele é uma pregação, ele não é uma carta, ele é uma pregação escrita. E essa pregação, ela é escrita justamente para encorajar os leitores de Hebreus a progredirem na fé cristã, devido ao contexto e ao momento no qual eles estavam passando. E que contexto e momento era este? Era um contexto e momento de perseguição. O Gui acabou de falar do Coliseu Romano. Não sei se vocês sabem, mas no Coliseu Romano, homens, cristãos, missionários, os primeiros cristãos da igreja foram lançados ao Coliseu Romano para lutarem com gladiadores e serem devorados por leões. Nós não cantamos aqui na igreja ou na Juba, o Coliseu não parou, a igreja, etc. e tal, justamente por causa disso. Eles estavam vivendo essa ocasião de perseguição do Império Romano a eles, especialmente na mão de Nero. E muitos, então, até o Coliseu eram lançados para morrer pela espada dos gladiadores. E a palavra para os gladiadores era: não mate rápido, mate devagar. Ou para os leões devorarem a eles. Contexto de perseguição. E alguns cristãos eram judeus, de nascença, de nascimento. E devido a isto, qual foi a expectativa deles? Ora, se ser cristão, nós estamos passando por perseguição, roubos, estamos sendo presos e até mortos, então vamos deixar esse negócio de cristianismo do lado e vamos voltar ao judaísmo. Mentalidade fixa. Não vamos sair daquilo, vamos continuar com os nossos rituais, com as nossas quartas do sábado, com a circuncisão, com os ritos de purificação, com as festas, apegados aos personagens do Antigo Testamento. Vamos esquecer de Cristo, vamos esquecer de Jesus, vamos esquecer de todo esse negócio aí, e vamos ficar nisso daqui. Esse era o sentimento deles. E o autor de Hebreus está escrevendo justamente falando: não façam isso, progridam, prossigam, continuem firmes, apesar da perseguição, apesar da dificuldade, apesar de tudo isso, continuem. Muitas vezes nós nos estagnamos em nossas vidas por causa disso. Aparece a dificuldade, aparece a tribulação, aparece que as coisas não mudam, e aí, esse negócio aí de Cristo, de Jesus, de fé, não está virando nada, eu vou deixar a igreja. Eu pensei, se eu fosse para a igreja, eu ia prosperar, eu ia subir de cargo no trabalho, ia mudar toda a história do meu namoro, do meu casamento, etc e tal. E aí você vem para Cristo e vê que as dificuldades continuam. Mas para aqueles que têm uma mentalidade fixa, elas querem retornar para trás, ao invés de progredir numa vida com Cristo. Porém, amado, você é convocado nesta noite, apesar de como esteja a sua vida, continuar progredindo com a pessoa de Cristo Jesus. Então, ao contrário dos leitores de Hebreus, deixe
sua mente progredir. Progrida, cresça, amadureça, não tendo uma mentalidade fixa igual a deles. Olha o versículo 12 e o versículo 13, leiamos. Embora a esta altura já devessem ser mestre, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares. Essa expressão, princípios elementares, ela tem um sentido de fila, ou de fileira. Lembram da época da escola? Primeira série, segunda série, eu não sei como é hoje, mas naquela época nós tínhamos que, antes de começar as aulas, ir tudo para o pátio, separava em salas, primeiro A, primeiro B, primeiro C, e tinha que ficar todo mundo em fila. Do menor ao maior. Então você colocava a Lohane, a Pamela, o Emílio lá na frente, né? E o Wilson, o Ganso lá atrás. E tinha que separar com o braço para ficar 1 metro de distância. Lembram disso? Olha que interessante. O aspecto de fazer uma fila dessa maneira é para criança. É para criança. Criança que precisa ter essa ideia de civilizatória, de fazer uma fila e respeitar o espaço um do outro e se acalmar. A palavra princípios elementares tem esse sentido. Nós precisamos voltar a ensinar vocês a entrarem em fila. Esse momento era para vocês já saberem ter a maturidade, como se comportar numa sala universitária, numa sala cooperativa ou corporativa, mas não. Vocês não sabem se comportar numa sala corporativa ou universitária. Vocês precisam aprender ainda, como na primeira série, a fazer filas. Princípios elementares, coisas básicas da palavra de Deus, o beabá. E o autor de Hebreus continua: quem se alimenta de leite ainda é criança. É o Arthur, é a Manuele, é a Rebeca. Eles alimentam de leite. O leite é bom. Até na fase adulta é bom o leite. As questões básicas da fé cristã, os princípios elementares, eles são bons ainda na fase adulta. Todo dia de manhã eu tomo meu leite, mas depois durante o dia eu como carne, eu como frango, eu como peixe, eu como legumes, eu me alimento de outros alimentos nutritivos. O leite é só o básico para mim naquele dia. O básico no dia após dia da fé cristã é bom e é necessário. O problema é nós ficarmos fixamente lançados ao leite. Querer tomar TT de manhã, querer tomar TT à tarde, querer tomar TT à noite. Quer tomar TT de domingo à noite, quer tomar TT no domingo de manhã, quer tomar TT na quarta-feira à noite, quer tomar TT no PGM, só quer ficar no TT. Parece a Manuele, coloca mel e Nescau, papai. Só falta isso. E essa é a crítica do autor de Hebreus. Está na hora de vocês saírem só do TT. E precisa comer coisas mais sólidas. E então ele diz, quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça. Ou como melhor escreve a Bíblia de Jerusalém, não degusta da doutrina da justiça. Nós não conseguimos, às vezes eu fico abismado, eu fico estarrecido, porque nós vemos aqui na igreja, expõe as doutrinas da graça, falamos das 5 solas, falamos dos 5 pontos da salvação, falamos da ordem salutis, né, a ordem da salvação, falamos de coisas preciosas, profundas, espiritualmente enriquecedoras, falamos da doutrina da justificação somente pela fé, e as pessoas não se empolgam. As pessoas, no coração delas, não vibram. Por quê? Porque não conseguem degustar da doutrina da justificação, do ensino da justiça, porque o paladar ainda não está aperfeiçoado, porque você continua no leite. No leite. Fica ainda naquilo que Paulo fala, o que não era mais. Paulo fala assim: enquanto eu era menino, falava como menino, pensava como menino, e sentia como menino.
Mas quando eu cheguei à fase adulta, deixei para trás as coisas de menino. Muitas pessoas ainda querem pensar, viver e sentir as coisas de menino. E não viram a página, lembrando que o tema principal de Hebreus aqui conosco é vire a página. Não virem a página para deixar atrás as coisas de meninos e partir para a vida adulta. Mentalidade fixa. Não progride, não cresce, não amadurece na fé cristã. Tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e tem irmãos que 5 anos de carreira cristã têm mais maturidade do que aqueles de 40, porque os de 40, mentalidade fixa, os de 5, mentalidade progressiva. Inclusive, conforme eu já falei, domingo que vem nós vamos falar no Café Teológico sobre a doutrina da justificação. Você pode vir ou assistir, se a internet estiver funcionando, nos ajudar aí, né? E degustar, conforme diz o texto, criar experiência no ensino da justiça e na doutrina da justiça. Ou você só pode querer falar, não quero isso para a minha vida. Prefiro ficar no leite, no café da manhã, no almoço, na janta e antes de dormir. Quando não, acorda de madrugada e pede mais. Mas, o autor de Hebreus nos diz para desenvolvermos uma mentalidade progressiva. No seu trabalho, na sua família, enquanto pessoa, tenha mentalidade progressiva. Muito mais na carreira cristã. Tenha uma mentalidade progressiva. Versículo 13, versículo 14 até o versículo 1 do capítulo 6, olha o que diz. Mas o alimento sólido é para os adultos. A palavra adultos aqui, a raiz dela é a mesma palavra que várias vezes aparece no livro de Hebreus, no sentido de aperfeiçoamento. Ou seja, o alimento sólido é para aqueles que têm buscado se aperfeiçoar, têm buscado crescer, têm buscado progredir, os quais pelo exercício constante, né, Marcelo? Vamos pegar o Marcelo como referência de novo. Como é que o Marcelo corre agora 42 km? Por exercícios constantes. Lembro dele indo lá onde eu treino para fazer o treino chamado do Hyrux para desenvolver a corrida, falando não foi mais, né, cara? Deve voltar para o Hyrux para desenvolver a corrida. Então, através de exercícios constantes, lembrando que os autores bíblicos, Paulo e o autor de Hebreus, gostam muito de usar essas palavras do mundo do esporte. Paulo lá fala sobre esmurrar a si mesmo, tendo essa ideia do boxe, de chegar à carreira final, receber o troféu, o galardão e assim por diante. Essa palavra que o autor de Hebreus é a mesma palavra que é usada no mundo da ginástica. Você precisa exercitar. O crescimento não vai dar de forma fácil. E o problema é que nós não gostamos de nos exercitar. Inclusive, irmãos, façam exercícios físicos. Coloquem isso na rotina de vocês. Criem atividades físicas. Mas por que nós não criamos, Lidiane? Você faz falando isso? Então faça, minha querida. Por que nós não fazemos? Porque não gostamos. Porque é incômodo. Nos tira da zona de conforto. A mesma coisa é a mentalidade. A mentalidade para crescer, para amadurecer, vai incomodar. Você precisa sair da zona de conforto do seu pensamento e prestar atenção para que isso se desenvolva. Você precisa lidar com atenção no discurso, entender a lógica do pregador, fazer leituras, e como diz Joana Madureira, crente que não lê tem uma dificuldade de entender que é crente. A palavra, ela é revelada de forma escrita, e você não gosta de ler? É difícil. Leia, desenvolva, cresça, se exercite para o seu crescimento. É porque nesse exercício constante é que vocês vão se tornar aptos para discernir. E a palavra aqui, aptos, se tornar apto, é ter os órgãos apurados.
Quais são os 5 sentidos sensoriais? Audição, visão, tato, olfato, e esse meu é bem apurado, né? E paladar. Você pode apurar o paladar. O seu paladar, que de repente era o chamado paladar infantil, que gosta de McDonald's, de Burger King, e é até gostoso, eu também gosto, mas você pode apurá-lo de gostar de coisas mais sofisticadas. Isso pode acontecer. E é esse sentido que o autor de Hebreus está falando: apure o órgão sensorial de vocês, apure o paladar de vocês, porque a partir disto que haverá discernimento tanto do bem quanto do mal. Como é que eu vou discernir o que é bem e o que é mal para a minha vida, para a vida da igreja, para a vida da minha família, para o meu cotidiano, para as coisas que me aparecem? Crescendo. Se você ficar só no beabá da fé cristã, se você ficar só no leitinho, você não vai ter discernimento. O discernimento é muito próprio para as pessoas que amadurecem, crescem e progridem. Versículo 1. Portanto, deixemos os ensinos elementares, que é os princípios elementares, de ficar fazendo filhinha em qual criança, a respeito de Cristo, as coisas básicas a respeito de Cristo, né, as narrativas tão somente. Gente, a pessoa e a obra de Cristo tem verdades, ensinos e doutrinas tão profundas. E nós só ficamos apegados nas histórias isoladas que os evangelhos mostram. E não conseguimos, por exemplo, compreender as bênçãos espirituais nas regiões celestes que Cristo conquistou por nós, que Paulo fala em Efésios capítulo 1. Ficamos lá na narrativa e na história da tentação, Mateus 4, do 1 ao 11. Ficamos com essas histórias aleatórias, e tudo que foi, todo o desdobramento da paixão e da ressurreição em Cristo, da instituição da nova aliança, da beleza da teologia da aliança da graça, que nós veremos no capítulo 8 de Hebreus, das bênçãos espirituais nas regiões celestes, do modus operandi da ordem da salvação, que nós chamamos de Ordo Salutis, do pacto da eternidade, chamado pacto da redenção, e como isso se desdobra na linha histórica do drama da redenção, chegando em você e em mim, nós não conhecemos. Por quê? Queremos só ficar em narrativas isoladas das Escrituras, e não crescemos, não amadurecemos como cristãos e como igreja. E aqui o autor de Hebreus está falando: portanto, depois de eu estar dando esse tapa de luva de pelica em vocês, depois de eu ter exortado vocês sobre isso, e aí ele diz lá no capítulo 13, que ele sabe que ele pediu para os seus leitores suportarem suas palavras de exortação, depois de eu ter exortado vocês, portanto, deixem o beabá, deixem de querer só os princípios elementares, e avancemos para a maturidade. Deixe sua mente progredir. Progrida, amadureça, sem lançar novamente os fundamentos do arrependimento de atos que conduzem à morte, ou como pode ser traduzido, o arrependimento das obras mortas. O que significa isto? As obras mortas era justamente os judeus quererem se justificar e serem salvos pelo cumprimento da lei. Obras mortas. Cumprir a lei é obra, e essa obra não te salva, por isso que é morta. Ela não tem vida. O que é uma coisa morta? Não tem vida. A prática da lei não tem vida em si. Ainda mais quando Cristo foi revelado plenamente, como já tinha sido revelado a esses leitores. Vou continuar guardando o sábado, vou continuar guardando as festas semanais, mensais, anuais, vou continuar a circuncisão, vou continuar com os ritos de purificação, com os ritualismos, com o sumo sacerdote do Antigo Testamento, vou continuar assim. Tudo isso é morto, não vai te dar salvação.
e tem que ficar toda vez lhes conduzindo ao arrependimento das obras mortas. Toda vez com esse discurso, toda vez falando, irmãos, a salvação não é por obras, a salvação é pela graça. É pela graça. Até hoje, né, irmãos? Até hoje. Qual é o discurso até hoje? Ó, Zazá, toma cuidado para não falar um palavrão, porque se você falar palavrão e Jesus voltar, você fica. Salvação pelas obras. Heresia. Mas não é para falar palavrão, tá bom? Mesmo que você vá. Moreninho. É o Marlon lá que colocou esse apelido em você, viu? Depois te apresento ele. Tá bom? Esse tipo de ideia. Ah, Léo, se você passar no trânsito no sinal vermelho, e eu sei que você passa, e você bate o carro e morre, vai para o inferno, perdeu a salvação. Ah, Deus, eu vou frequentar a 7ª sexta-feira das vitórias, para ver se eu prospero, para ver se meu filho é curado. Uma irmã, uma vez em Descalvado, indo nas 7 quintas-feiras da Águas que Saram, de uma igreja neopentecostal, para ver se o irmão saísse das drogas. Obras mortas. Vou tomar a água ungida pelo R.R. Soares, que fica em cima da televisão. Vou no Sal Grosso. Vou no descarrego, no despacho, ou não sei. Irmãos, o negócio é tão abismal que tem um pregador neopentecostal em Descalvado, que tem tudo isso. É águas que saram consagradas no monte, é campanhas de vitória, é fogo para Descalvado, e agora ele está tão nisso que ele foi tomar despacho de uma mãe de santo. O que faz um pastor ir tomar despacho da mãe de santo? Porque vive as obras mortas. Não tem evangelho na igreja, não tem discurso da graça, não tem ensinos profundos, não tem uma degustação das doutrinas da graça, vive no beabá, aí vai fazer essas coisas que para nós são escandalosas, mas para de mentalidade fixas, não é. Foi tomar despacho, cara, até hoje eu não acredito nisso, só acredito para ver. Obras mortas. E se você ainda está querendo achar salvação na sua vida, achando que você é uma boa pessoa, eu sou uma boa pessoa, eu pago minhas contas, eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, quando eu morrer eu vou para o céu. Não vai, porque não é o fato de você ser bonzinho que vai te levar para o céu, isto é obras mortas. Você só é salvo pela graça que há em Cristo Jesus, entendendo que você é um pecador, e que você necessita da graça dele para te salvar, e se você tem algo de bom e consegue ser bom, é porque Deus, pela sua graça comum, ainda lhe dá, por misericórdia, algum tipo de orientação para você ser bonzinho, mas isso não vai te salvar. O que vai te salvar é a graça especial, é a graça salvífica, onde você se reconhece como pecador, e necessita de Cristo para ser salvo, e livre da condenação eterna. É isso que vai salvar a sua vida. Mas toda vez tem que ficar ensinando que obras não salva, que ética não salva, que boa moral não salva. O que salva é a graça. Então, avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da imposição, da instrução a respeito de batismos. E o batismos aqui seria ou os ritos de purificação do Antigo Testamento, que alguns deles era por imersão, ou dos 2 tipos de batismo que ainda existia nesse contexto da igreja primitiva. Você tinha o batismo de João, que era para arrependimento e manifestação do reino de Deus, e o batismo em Cristo Jesus, que era para aqueles que criam. Então, por exemplo, em Atos 19, muitos de Éfeso ainda não conheciam o batismo em Cristo, só conheciam o batismo de João, e isso ainda estava em época de mudança, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Vamos parar de ficar falando desses mesmos assuntos sempre. Quantas vezes eu já escutei, pessoas falando, porque precisa ficar falando sobre a volta de Jesus, a igreja tem que falar mais sobre o juízo eterno. Tem, de fato tem, são coisas boas, mas ficar em cima só de discursos assim, a igreja não cresce. Vocês estão vendo aqui que o próprio autor de Hebreus está falando que isso daqui é leite, é beabá. Irmãos, Apocalipse é leite, é beabá, ou pelo menos era para ser.
Ah, o livro mais difícil da Bíblia é Apocalipse. Não é, é Romanos. É Romanos. E você só vai conseguir entender Romanos quando estiver mais maduro espiritualmente. Anseio eu em chegar ao tempo que eu vou fazer a exposição de Romanos. E aí vocês verão. Pessoas que ficam fissuradas por histórias do fim do mundo. O meu pastor, de forma carinhosa, chama Pai na Fé, foi para uma seita, porque era fissurado. Chegava à escola bíblica, meu Deus, Mariotti, chegava na escola bíblica, não se ensinava a Bíblia, se ensinava sobre nova era. Ensinava sobre o pé de galinha, que era o símbolo do anticristo. Era o símbolo da nova era. Sobre o Mondex, meu Deus do céu, quem lembra da história do Mondex? Levante sua mão e revele sua idade. Para de mentir, gente. Quem lembra da história do Mondex? O Mondex, queridos, era uma ficção criada por alguns teólogos e pastores, de que ele era uma marca de um chip, e esse chip estava sendo lançado no mundo na década de 90, e ele iria ou na sua mão direita ou na sua testa. A galera do Santander quer começar com isso no Brasil, né? Ia na sua mão direita ou na sua testa, porque eram os lugares que tinham mais energia. E no Mondex tinha um código de barra, e no código de barra tem um 666. Por que o 666? Porque no código de barra não tem 2 traços aqui, 2 traços aqui, 2 traços aqui. 2 mais 2 mais 2 é 6. Aí você põe o 6 aqui, o 6 aqui, o 6 aqui. Era isso que você aprendia na IBD. Era isso. O que aconteceu com o meu querido pastor? Seita. Foi para uma seita, desses caras que falam que é o anjo dos últimos dias, que todo mundo tem que crer nele, que quem não crê vai ser condenado, etc e tal. Porque não saía do leite. Nunca vi o pastor, apesar de todo o carinho que eu tenho até hoje por ele, nunca vi pregar sobre a justificação pela fé. Nunca vi fazer uma exposição sobre Gálatas, sobre Romanos, sobre Hebreus. Enfim, aí o autor de Hebreus fala assim: assim faremos se Deus permitir. No momento propício podemos voltar a falar desses assuntos, podemos falar sobre isso. Inclusive eu quero qualquer quarta-feira aqui seguir uma série de reflexões doutrinárias sobre Mateus 24, para falarmos sobre os finais dos tempos, etc e tal. Eu quero, no momento propício, mas agora o momento, irmãos, o chamado é para crescimento, é para amadurecimento. Parem de vocês pensarem que vocês não têm capacidade. Ana, você tem capacidade de sobra para compreender as questões mais profundas das Escrituras. Até mesmo porque quem ministra e te instrui isso lá no seu íntimo é o Espírito Santo. E ele vai saber esclarecer isto para você. Terezinha, Juliana e Joana, Sebastião, Yasminda, Cássio, Hugo, cada um de vocês. Parem com esse negócio, porque ensinar doutrina e Bíblia para a igreja é muito difícil. Não é. Deve ensinar, a igreja precisa receber isso com a mente aberta, com o coração aberto. É isso que vocês precisam. E isto no seu coração e na sua mente vai ser instruído e ensinado com a pessoa do Espírito Santo. Ele há de esclarecer aquilo que tem sido dito, que tem sido falado e ensinado. Para encerrar a nossa mensagem, eu quero pedir para que alguns irmãos abram alguns textos bíblicos, 3 textos bíblicos. O primeiro que achar, vai ler. O primeiro que achar, vai ler. Vamos lá. Eu vou citar o texto, o primeiro que achar, lê em alta voz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Como bebês genuínos, desejais o leite genuíno da palavra. Que nem eu falei, o leite é necessário, ele é bom, ele tem cálcio, ele tem as coisas necessárias. Queremos crescimento, tomamos o leite. Mas nós vamos tomar o leite para quê? Para crescer e preparar o corpo para
alimentos mais sólidos posteriormente. Segundo texto bíblico, Filipenses capítulo 3, versículo 15. Filipenses 3, 15. Deus o revelará. Outras versões, Deus esclarecerá. Tenhamos o mesmo sentimento. Mas se você sentir algo que não está em harmonia, em comunhão, em alinhamento, se você não está compreendendo, saiba disso. Deus, na pessoa do Espírito Santo, esclarecerá a sua mente. Às vezes pode faltar didática para o pastor. Às vezes pode faltar didática para os professores de EBD, para os pregadores que compõem o colegiado da igreja. Às vezes estamos num dia ruim, não estamos muito bem, nos perdemos nas palavras, isso faz parte. Porém, se faltar entendimento ou didática da nossa parte, Deus há de esclarecer a sua mente e seu coração, se aquilo for uma verdade espiritual, se aquilo for algo necessário, Ele esclarecerá. Não precisa temer, não precisa achar que você não entende. Dependa da atuação do Espírito Santo em sua vida, em seu coração. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. 1 Coríntios 14, 20. Não sejais meninos no entendimento. Sejais do quê? Na malícia. Adultos no entendimento. Olha o que Paulo está falando, é o que eu falo para vocês, irmãos. Parem, por favor, parem de serem meninos no entendimento. Hoje é o chamado de você crescer e ser adulto, aperfeiçoar no seu entendimento, no seu conhecimento, no seu crescimento. Irmãos, o mundo aí afora está sedento por respostas. O mundo aí fora está sedento por explanações. O mundo aí fora está sedento por conhecimento. E nós ficamos aqui querendo falar sempre o mesmo assunto, a mesma coisa, os mesmos eventos, não progride. E não temos respostas para estar dando a eles. Não sabemos responder os seus dilemas. Não sabemos responder às suas angústias. Não sabemos responder suas perguntas. E isso também é pregar o Evangelho. Conhecer os dilemas, as perguntas do mundo atual e respondermos à luz da fé cristã. Isso é pregar o Evangelho. Mas não sabemos por quê. Continuamos meninos. Mas agora o chamado é: se tornem adultos no conhecimento, no entendimento. Samara, que ano você está? Da faculdade? Está indo para o terceiro? Quantos anos você tem, Samara? 21 anos. Não é que todo mundo tem que copiar a Samara, tá bom, gente? Cada um tem uma dinâmica de vida. Mas Samara, com 21 anos de idade, ao invés de escolher e estudar contabilidade, ADM, engenharia ou coisa semelhante, e quem escolher está certo, é legítimo, não tem problema nenhum sobre isto, ela escolheu nesse tempo ir fazer seminário. Está no terceiro ano do seminário. Optou por crescimento. E já vai abrir as inscrições dos nossos cursos de teologia aqui do polo da nossa rede de educação. Fecha parênteses. Optou por crescimento. Depende, você não precisa fazer um seminário igual a Samara e para o terceiro ano do seminário, etc e tal. Você só precisa resolver em progredir a sua mente e crescer espiritualmente. E por fim, esse texto eu já coloquei aqui para ser lido. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2. E todos vão ler juntos. Leiamos. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estava em condições de recebê-lo,
tampouco agora estão. Quando você chega para pastorear uma igreja de 60 anos, que agora tem 63 anos, esperava eu de poder trabalhar com alimento sólido na igreja. Mas, infelizmente, com a palavra de exortação, tive que voltar alguns passos atrás para dar leite a muitos aqui. Tinha muitos que queriam alimento sólido, mas não pudemos assim fazer. Teve que dar uns passos atrás para dar leite, apesar de 60 anos de história. Mas essa realidade, nesta noite, estamos sendo chamados para mudar, para crescer. Tem pessoas sedentas por alimento sólido, e essas pessoas podem ser saciadas se você entender que você tem capacidade para tanto. É só abrir a sua mente e progredir em relação a isso, para também receber alimento sólido. Assim você é convocado nesta noite a estar seguindo a sua vida, a semelhança à vida do seu Salvador. Lembram da história de Jesus lá em Lucas capítulo 2, versículo 41 a 52? Jesus ainda era um menino. Alguns deduzem que ele tivesse 12 anos nessa ocasião. E como era Páscoa, os seus pais que moravam em Belém, Maria e José, resolveram ir a Jerusalém para poder viver o evento da Páscoa. E quando eles voltaram de Jerusalém a Belém, no meio do caminho eles perceberam que o menino Jesus não estava com eles. E começaram a procurar Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus está no meio de vocês, está com vocês, está com o povo, está aí, está aí. Não está. Ixi, Jesus ficou em Jerusalém. Vamos voltar para Jerusalém, vamos encontrar o menino Jesus. E chegando lá, Jesus estava onde? Estava ouvindo o Pablo Marçal lá no centro de Jerusalém. Brunet, David Leonardo, Priscila Alcântara, estava ouvindo o Shekinah de Deus vai descer, coisa e tal. Ele estava no templo, discutindo e debatendo as coisas do livro da lei, da Bíblia que até então tinha em mãos. E as pessoas, os mestres da lei e outros olhavam maravilhados e perplexos. A palavra perplexo é sentido de espanto. Uau! E quando Maria e José chegam lá e questionam Jesus, Jesus fala: vocês não saberiam que eu estava na casa do meu pai? E o texto encerra assim no versículo 52. Depois que eles voltam para Belém, em tudo ele crescia, estatura, sabedoria e graça diante de Deus e os homens. Seja semelhante ao seu Salvador, cresça em sabedoria e graça. E em estatura eu sei que não dá mais, e nem queremos, né, Wilson? Chega, não dá mais. Outros que são crianças, esperamos que cresça em estatura ainda, mas todos nós, amados, em nome de Jesus, cresçamos em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. Lembra que eu falei para vocês que o mundo e a sociedade está esperando respostas? Cresçamos em sabedoria e graça diante deles e demos as respostas. Cresçamos em sabedoria e graça diante de Deus. Deixemos a nossa mente progredir para que amadurecemos e crescemos. Em nome de Jesus. Vamos orar. Convido a todos para ficar em pé neste momento. Oh Senhor, nos conduza nesta noite ao entendimento e ao arrependimento daquilo que as suas escrituras nos falou. Não fui eu, tão somente que eu disse. Não foi o autor de Hebreus que somente o disse, mas foi o Senhor através das escrituras. Como diria aquele pastor que nesta semana veio a falecer, o pastor Karl Lacker: quando o texto fala, Deus fala. E nós sabemos que assim o Senhor falou, porque as suas escrituras foram muito claras a nós nesta noite. E que através então da exposição das suas escrituras, haja em nós entendimento e arrependimento, a fim de progredirmos com nossa mente, com os nossos corações, com as nossas vidas, com o nosso cristianismo, progredir, crescermos e amadurecermos no conhecimento bíblico, no conhecimento da nova aliança em Cristo Jesus, no conhecimento das bênçãos e benesses espirituais em Cristo Jesus.
e como igreja amadurecermos, crescermos, nos desenvolvermos e sermos referencial nessa sociedade e diante até de outras igrejas na sabedoria e na graça, não por número de pessoas, porque quem anseia número de pessoas é menino, quem anseia número de pessoas é imaturo, mas sim em vida contigo, ó Deus, em intimidade com a tua presença, em crescimento verdadeiro, escriturístico e doutrinário, em nome de Jesus. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre esta igreja e toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, desde agora como para todos sempre, em nome de Jesus. Toda a igreja diz e amém. Vamos cantar só mais essa música, depois disso estamos encerrados, e reforço o convite para todos ir ao salão social. Nós vamos cantar essa última canção, Vencendo Vem Jesus. Vou pedir para os irmãos cantarem até o fim, e aí depois eu vou dar um último aviso aqui para a igreja, que eu acabei não dando na hora dos avisos, aviso importante, então aguenta rapidinho, a gente acaba a música, eu dou aviso 10 segundinhos, aí a gente vai comer a bolacha e tomar o café, tá bom? Breve os reinos deste mundo
A nossa igreja tem sido uma gratidão fazer parte da Igreja de Cristo. Tem sido uma alegria fazer parte da vida dessa igreja. E a gente costuma falar, né? Igreja Batista de Campos Elíseos, minha família em Ribeirão Preto. E nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito aqui no nosso meio, por tudo que Ele tem feito aqui, por cada vida aqui. Que nós possamos continuar, família por família, abençoando uns aos outros. Se você puxar aí na sua cabeça, você já vai lembrar que a sua família foi abençoada por alguma família dessa igreja, ou você já teve o privilégio e a graça do Senhor de abençoar outras famílias. Então o desejo do meu coração é que essa igreja, que você e que a sua família continuem sendo abençoadas por Cristo, sendo abençoadas por nosso Deus. Que Ele abençoe você e a sua família, que Ele continue abençoando a minha família, a mim, a Gabi, minha esposa, e a nossa bebê que está a caminho. A Gabi está grávida, gente! Vão na paz do Senhor, que o Senhor nos leve em paz. Glória a Deus.